Estamos chegando à última mensagem da série Crescendo em Santidade. Nós já vimos na primeira mensagem e aprendemos sobre como crescer em santidade. Na segunda mensagem aprendemos sobre como buscar a santidade. Na terceira mensagem aprendemos a respeito dos hábitos de uma vida santa. E hoje nós vamos aprender sobre como podemos avançar em santidade. E eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite, 2 Coríntios 3:18, que vai ser a base da nossa ministração nessa noite, na palavra do nosso Deus, a palavra poderosa, a palavra que possa achar no seu coração terra fértil para crescer, para dar frutos, e que você experimente desse Deus que está disponível, que é o nosso Pai. Isso é maravilhoso, né? Saber que esse Deus grandioso, esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que faz cair chuva, é o seu Pai. Olha que coisa boa. Nós podemos entrar em comunhão, estar na presença dEle constantemente. Ele nos ouve, Ele tem prazer em nos abençoar. Então que nessa noite a palavra de Deus possa ser tão poderosa, que você que chegou aqui cabisbaixo, com tantos problemas, com tantas dificuldades que o mundo joga sobre os nossos ombros, que você possa sair leve, porque você vai ser relembrado que é possível avançar mais. Você já cresceu nesse mês de janeiro na presença do Senhor? Tem mais de Deus, não se acomode nisso não, tem mais, muito mais do Senhor. E a palavra diz em 2 Coríntios 3:18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em Jesus a gente pode entrar na presença de Deus. Na presença que o povo de Israel pediu para só Moisés entrar. Hoje nós podemos entrar, nós podemos desfrutar. E nessa noite o Espírito está dizendo assim: olha, você já entrou, mas eu tenho mais para te mostrar nesse caminho de Deus. Então avance em santidade. Não pare aonde você está. Deus quer mais sobre a sua vida. Quando nós estamos em fase de crescimento, nosso objetivo final é alcançarmos um patamar onde podemos realizar com liberdade aquilo que desejamos. Né? Os jovens pensam: eu quero logo trabalhar para ter meu dinheiro, para eu tomar conta da minha vida. Depois eles descobrem que não é bem assim, mas eles anseiam crescer. Não vejo a hora de fazer 18 anos e ser maior de idade para tomar conta da minha vida. Então faz parte do crescimento a gente desejar estar em um patamar na nossa vida que a gente tome as nossas próprias decisões. Então ninguém vive uma vida querendo ser a mesma pessoa a vida toda. Todos nós queremos avançar. Cada fase da nossa vida é uma oportunidade para experimentar algo novo na vida. Quando semeamos, queremos que a semente brote, cresça, dê flores e frutos, no qual também seremos beneficiados. Ninguém planta sem esperar crescimento. Ninguém tem um filho e deseja que ele fique bebê a vida toda. A gente até pensa isso emocionalmente, né? Que pena que está crescendo, mas a gente não quer que o nosso filho passe anos como um bebê. A gente quer que ele cresça, que ele avance, que ele alcance objetivos, que ele seja um adulto próspero, porque faz parte do crescimento querer avançar. A palavra relata o crescimento de Jesus como algo que Deus abençoava e as pessoas eram beneficiadas. A palavra diz que Jesus crescia, tanto em conhecimento, tanto em graça, quanto em relacionamento com Deus. E a gente entendia que todo esse crescimento abençoava as pessoas que ele podia conviver. Mas também mostra o próprio Jesus indignado com uma árvore que parecia uma árvore frutífera, mas quando chegou lá, Jesus viu que ela não dava frutos. E Jesus ali usou a palavra para que ela fosse queimada, porque ela deixou de ser aquilo que ela foi feita para ser. Ela deixou de ser algo, de crescer, de frutificar. E Deus diz nessa noite para mim e para você: você foi gerado no reino espiritual para crescer.
Jesus quer encontrar em você frutos do reino. Jesus, ele não quer aparência só, porque muitos de nós somos aparências. Muitas das vezes as pessoas chegam perto de nós porque nós dizemos que somos cristãos, nós dizemos que somos evangélicos. As pessoas vão a nós querendo achar em nós algo desse Deus que ela anseia, mas o que ela encontra muitas vezes somos nós mesmos. E ela sai decepcionada. Então nessa noite, Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo aos nossos corações: seja uma árvore frutífera, seja uma árvore que sempre cresça, seja uma árvore que sempre dê frutos. Podemos concluir que quando recebemos a semente do céu, no reino através de Jesus, Ele deseja e espera que essa semente cresça e dê frutos. A palavra diz que devemos crescer em conhecimento e graça de Jesus, até que todos nós estejamos unidos e prontos para ser uma floresta do céu aqui na terra. Queridos, nós estamos vivendo um tempo na nossa nação que a gente só vê erva daninha. A gente só vê árvore que não dá fruto, e isso desanima. Mas nós fomos gerados no mundo espiritual para hoje sermos árvores aqui nesse mundo, nessa comunidade, nesse país. Você foi salvo para crescer. Você foi salvo para avançar. Jesus te deu uma missão de invadir o inferno, saquear o inferno. E nós estamos com medo do inferno, queridos. Nós estamos acuados por todas as ervas daninhas que estão sendo brotadas em nosso país, em nossa comunidade. Mas o Espírito Santo diz para mim e para você: você é árvore. Começa a crescer em santidade, começa a avançar em santidade, que em breve as pessoas vão ver frutos do reino na sua vida. Creia nisso. Muitas vezes a gente fala isso e parece que a gente está adormecido. Parece que a gente ouve e acha bonito, mas a gente sai daqui e continua sem dar frutos para o reino. Continuamos acuados, continuamos com medo, sem esperança. O mundo pode ter um discurso de desesperança, mas eu e você não podemos. Porque nós estamos aqui para mostrar a esse mundo que há um mundo real, porque isso aqui é tudo ilusório. Há um mundo real sendo preparado para todos aqueles que chegarem à presença do Senhor através do Senhor Jesus. E é eu e você que somos comissionados para mostrar esse mundo. Então, queridos, acorde, avance, não fique desanimado. Gente, às vezes eu não gosto nem de ver jornal, porque você senta para ali para ver jornal, é só notícia do inferno. E daqui a pouco você está contaminado com a mentalidade do inferno. Você está com medo, você está dizendo que esse país não tem jeito. Você começa a confirmar a legalidade que Satanás tem tido sobre a nossa nação. E nós somos aquele que vamos trazer cura para a nossa nação. Amém? Então nessa noite, deixa o Espírito Santo te incomodar. Eu estava orando ali e falei: Senhor, eu não quero que ninguém saia aqui, ai que mensagem boa. Eu quero que todo mundo saia de cabisbaixo, inquieto, e dizendo: eu não posso mais viver essa vida medíocre, uma vida que eu não faço diferença onde eu estou, uma vida que eu deixo o diabo fazer o que quiser na minha vida, na minha família, na minha comunidade, porque eu só digo confirmo o que Ele está fazendo, mas eu não me aproprio do reino de Deus na minha vida. E como que eu avanço então em santidade? Experimentando uma vida de liberdade. A palavra diz, em 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Avançar em santidade é experimentar o que cremos. Não temos dificuldade em falar o que cremos, não é verdade? Não temos dificuldade. Se eu pedir para você falar o que você crê sobre Deus, o que você crê sobre o reino, o que você crê sobre as promessas de Deus sobre a sua vida, você não vai ter dificuldade. Mas ninguém muitas vezes vê na sua vida o que você crê. E é isso que o Espírito Santo quer fazer, algo novo. Lembra da palavra do pastor Marcelo no final do ano? Esqueçam o passado,
Deus está fazendo coisas novas. E o novo de Deus é nos despertar para parar de ficar falando, para mostrar a esse mundo que realmente o poder de Deus opera em nossas vidas por causa do Evangelho de Jesus. Mas só quem está na presença do Senhor, que está livre, não é? A gente leu no texto de 2 Coríntios 3,18 que estamos livres para entrar na presença do Senhor e ir de glória em glória. Estamos libertos para poder viver essa realidade. O que está nos faltando? Tomar posse dessa realidade. O texto que lemos diz que onde o Espírito Santo está, há liberdade. Quantos usam esse texto para doutrinar aquilo que eles desejam fazer coletivamente? Na coletividade, na celebração. Mas esse texto fala muito mais do que isso, muito mais do que a liberdade de adoração. O texto fala da liberdade que o Espírito Santo em você te dá. A liberdade do pecado. Não tem mais pecado dominando a sua vida. Não tem mais culpa, não tem mais condenação, não tem mais fardo. Porque Jesus já pagou tudo isso. A última palavra de Jesus foi: está pago, a sua dívida está paga. Eu sei que você não merece, que eu não mereço, mas Jesus já pagou. E eu já me apropriei dessa situação. Então nós somos livres, não tem nada mais que nos impede em avançar. Não tem mais nada que nos impede de estar na presença do Senhor. Não tem nada. Porque tudo que atrapalhava a gente ter essa comunhão e a gente crescer em Deus foi liberado pelo sangue de Jesus naquela cruz, por aquele sacrifício de Jesus ali na cruz. E ele morreu, mas ele não está morto, ele está vivo. E a palavra diz que o poder da ressurreição está sobre a sua vida. Então você é livre. Agora, o inimigo, ele não desiste da gente. Mas que bom que Deus também não desiste. E a gente tem que se pegar no que Deus diz para a gente, que Deus estaria conosco e não nas palavras mentirosas de Satanás sobre a nossa vida diariamente. Diariamente, Satanás ele fica dizendo mentiras sobre a sua vida, sobre a sua condição de filho. Nós vemos que Paulo em Romanos, ele diz que nós somos livres. Mas a gente pega um texto que Paulo diz assim: o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. Nós gostamos muito de usar esse texto para confirmar, para dar uma aliviada na nossa vida paralisada que nós ficamos por causa de alguns pecados na nossa vida. Mas Paulo, ele realmente falou isso. Ele falou: que miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa condenação? Mas Paulo não termina a palavra de ensino aí. Ele diz: mas graças a Deus, que em Cristo Jesus não há mais condenação. Então você é livre. O pecado não te domina mais. Isso é mentira de Satanás para a gente ficar enrolado com os nossos embaraços da vida e não avançar contra ele, contra o reino das trevas. Depois da cruz, nós recebemos o poder da liberdade. Somos livres do pecado, da culpa e dos fardos. Não agimos mais dominados por ele, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Avançar em santidade é saber o que Jesus comprou na cruz, já está na nossa conta. É só sacar diariamente. Todo dia você tem uma oportunidade de ir lá na sua conta, como filho amado de Deus, e pegar a sua liberdade. Todo dia você pode ir à presença de Deus e sacar o amor que Deus tem sobre a sua vida. O que você tem sacado? Talvez você tenha ido sacar em contas que já estão que não estão ativas mais, mas que você tem ido lá porque você sempre acostumou a ir lá. Mas nessa noite, avança em santidade. Começa a sacar na conta certa. Começa a sacar na conta do céu. Está tudo disponível para mim e para você. O apóstolo Paulo ensina que a liberdade que temos não é para dar liberdade à carne, e sim para mostrar através de nossos corpos uma vida dominada por um espírito de vida. Na vida de pecado, nós vivíamos
aprisionados, com correntes espirituais, que não nos deixava ver o quanto nós éramos importantes para o Senhor. Mas com Jesus nós estamos livres. Mas muitas vezes Satanás nos paralisa, ele coloca cordas invisíveis através de mentiras em nossas mentes, que acabam nos impedindo de sermos livres. E mesmo já sendo livres em Jesus, continuamos como prisioneiros. Ele mente sobre quem somos em Cristo, querendo nos lembrar quem éramos longe dele. Ele mente sobre a igreja de Cristo, ressaltando os erros dos seus integrantes e nivelando a um grupo religioso que não deve ser levado em conta, porque ele sabe que é no corpo de Cristo que crescemos e somos fortalecidos. Ele mente sobre o nosso futuro, nos trazendo notícias do inferno, e nos esquecemos que nós já somos do céu. Nessa noite, Deus está lhe convidando para viver diariamente influenciado pelo seu Espírito, de tal maneira que Ele vai te pegar todo dia pela mão e vai te fazer caminhar no caminho maravilhoso da presença de Deus. Seja livre para isso. Você já é livre. Santidade, como diz o livro Cultura do Avivamento, santidade não é apenas separação de alguma coisa, mas uma consagração para o Deus extremamente gracioso. E a única resposta razoável para um Deus tão grande é nos alinharmos com Ele em completa integridade e amor. Você tem o Espírito Santo, então se livre dessa culpa, dessa condenação, desse pecado. Isso não pertence mais a você. Viva uma vida que honre a Deus e as pessoas através do livre acesso ao Espírito Santo sobre o seu viver diário, levando para viver a vida abundante que Jesus já disse que eu e você temos. Não que teremos, nós já temos vida abundante. E por que a sua vida não está abundante? Porque você ainda não está sacando na conta certa. Você ainda está acreditando nas mentiras de Satanás. Você ainda está acreditando que você não tem valor. Porque você está pensando como a sociedade pensa. Que quem tem valor é quem tem uma vida financeira próspera. Quem tem valor é quem tem um nível de educação bom. Quem tem valor é quem tem uma família estruturada. Isso é o que a sociedade diz, mas a Bíblia diz que se você se derramar diante de Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, você vira novamente uma pessoa de valor. De tanto valor que Deus deu o seu único filho para morrer por você, porque Ele queria que você voltasse à condição de filho. Então, diga para você mesmo, eu sou livre. E quando o diabo te lembrar dos seus pecados, você fala, você já está condenado, mas eu sou livre. Quando o diabo começar a botar medo sobre aquilo que Deus prometeu para a sua vida, você pode dizer, ei, eu sou livre, creio no Deus que pode todas as coisas. É assim que nós temos que agir, irmãos. O diabo fala demais e a gente não ouve o Espírito Santo de Deus. E avançar em santidade é parar de dar lorota para Satanás. Porque foi assim que Adão e Eva largou tudo que tinha atrás da conversa dele. Lembra da primeira mensagem que eu preguei? Eu falei sobre isso. Que o diabo vem distorcer o que Deus já te deu. Ele fala, não é bem assim. E nós estamos indo atrás de Satanás, crendo nas mentiras dele. Irmão, se você crê nas palavras de Satanás, você pode crer na de Deus, que é melhor. Você tem liberdade para isso. Então, queridos, precisamos olhar para a nossa vida e dizer, eu sou livre. Eu sou livre para viver essa vida abundante. E eu não quero mais cair nessas palavras infernais que vêm sobre a minha cabeça. Porque vem, queridos, vem na minha e vem na sua. Muitas vezes a gente abre o olho e às vezes é uma palavra que a gente ouve, não é a palavra do céu, é a palavra do inferno sobre a nossa vida. Mas a gente é livre para dizer assim, eu não creio nessa palavra, eu creio na palavra do Senhor. Eu creio no Deus em que eu estou vivendo, que eu aceitei, e há vida abundante. E pela fé eu vou viver aqui e toda a eternidade nessa mesma perspectiva. Você não precisa mais cair nas chantagens e mentiras do diabo, que prometem alegria e liberdade, mas que no final só há experiência de morte, de dor e de desesperança. Eu não preciso falar, porque todos nós já vivemos isso, porque
Nós fomos resgatados dessa influência e agora nós estamos vivendo numa perspectiva de liberdade. E é tão bom você saber que tudo aquilo que nos separava de Deus, Jesus pagou. E nós podemos estar na presença dele tranquilamente, sem medo. Vamos tirar essa imagem de Deus nos castigando, porque o castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Muitas vezes a gente não vai na presença de Deus porque a gente diz, eu não sou digno. Você não era digno, agora você é digno. Você pode chegar à presença de Deus, porque quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. E você pode experimentar o melhor dessa vida. Então avance em santidade. Segunda coisa, avance em santidade, experimentando uma vida no poder do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo escreve essa carta a Timóteo, que era o seu discípulo, mas de tão íntimo ele era considerado um filho para Paulo. Paulo relembra a Timóteo que a capacidade e a missão que estão sobre ele não vieram da sua mente, não veio somente do seu desejo, da sua capacidade humana, mas dos céus e confirmado no corpo de Cristo. Elas o empoderam, dizendo a ele que o Espírito que Deus o deu não age com medo, e sim com ousadia. Eu fui impactada por um livro que eu indico a vocês, Guerra Espiritual. E algo que me chamou a atenção foi essa frase, o medo é fé em outro Deus, não é no nosso Deus. Quantos de nós vivemos no medo, queridos? Quantos de nós Deus já deu uma missão e a gente olha para a missão e a gente se acovarda? Porque nós olhamos para a nossa capacidade e falamos, não temos condições. E é verdade, não temos. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas esquecemos que o poder que tem para fazermos a missão de Deus vem dele. E Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo que nos dá ousadia para ir aonde Ele manda a gente ir, para falar o que a gente tem que falar quando Ele manda, para a gente perceber realidades espirituais e declarar aquela realidade que saia, porque aquela pessoa, que aquele ambiente agora está contaminado pelo ambiente do céu. O medo, ele revela o que na verdade nós cremos. O medo nos paralisa diante dos desafios da missão. O medo nos faz viver por baixo para nos protegermos. Mas quando avançamos em santidade, recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. E você começa a produzir obras audaciosas, obras ousadas. Você começa a falar e você vê as coisas do reino acontecendo e você diz, meu Deus, o que é isso? E Deus diz, é o meu poder sobre você. Avança, você quer ter experiências extraordinárias, sobrenaturais, que você ouve pessoas falarem? Você pode, mas você precisa avançar em santidade. O que acontece conosco que temos um discurso teologicamente correto, mas pouca prática dessa mensagem de boas novas, que não vivemos em ousadia de ações do reino aqui na terra? Falta-nos poder. Falta o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E esse poder está à nossa disposição desde o momento em que aceitamos a Jesus. Só que nós aceitamos a Jesus, damos um passo para entrar nesse reino, mas ficamos paralisados. Vemos até outros caminhando e a gente diz, não, isso não é para mim. Isso é uma unção diferenciada. Isso eu não sei se eu tenho coragem de declarar. Isso não dá para eu fazer. E Deus respeita, porque nós temos livre-arbítrio. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo a mim e você, começa a avançar. Começa a avançar. Tem pessoas presas que eu vou usar você para libertar em meu nome. Tem pessoas que precisam ser curadas e eu vou curar através de você. Tem pessoas que precisam ser confrontadas com a palavra e eu vou usar você. Deixa eu te falar, Deus está fazendo grandes coisas. A gente cantou. E às vezes a gente canta assim, grandes coisas o Senhor vai fazer. A gente
diz, vai fazer, mas fica como a gente não participasse dessas grandes coisas. Se você não está participando, é porque você não quer. Porque o poder está disponível para você, para mim. Isso é maravilhoso, a profecia foi cumprida, que o Espírito Santo de Deus ia ser derramado sobre nós, sobre todos, sobre mulheres, sobre servos, sobre homens, sobre jovens, sobre as crianças. Está disponível, não é mentira. Se não estamos vivendo, é porque nós não estamos avançando. O poder está disponível, o problema está em nós. Deus continua sendo o mesmo. O nosso destino é o céu, mas a nossa missão é trazer o céu à terra. A igreja precisa distribuir cartões de bondade de Deus através de suas ações, que revelam o poder de Cristo em nós através do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos a igreja. Que cartão nós temos distribuído para esse povo aí do Catarina? Eles não querem saber só do que falamos de Deus, eles querem ver. E para isso nós precisamos do poder de Deus, porque senão eles só vão ver a gente. E se eles só veem a gente, eles podem escolher o que eles querem crer. Porque nós não estamos representando o poder do Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos, e nós somos os discípulos de hoje: vão e curem os enfermos, expulsem demônios, trazem liberdade aos cativos. É para isso que Jesus nos salvou, é para isso que Ele soprou sobre aqueles discípulos o Espírito Santo de Deus. E Ele faz comigo e com você. E o que você tem feito com esse sopro do Espírito que tem soprado sobre você? Jesus também nos chama diariamente a agir em poder, mas para isso devemos avançar. E a cada dia sermos preenchidos e dominados pelo seu Espírito. Paulo, em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, diz que ele não ia levar as boas novas com seu vasto conhecimento, e sim com a demonstração do Espírito e do poder. Paulo era a pessoa que tinha conhecimento de toda a palavra. Paulo, ele tinha sabedoria, ele tinha intelecto, mas ele estava dizendo, eu não vou às pessoas com essa bagagem que eu construí durante a minha vida. Eu vou no poder do Espírito Santo. Querido, Jesus não quer que você vá com a sua bagagem teológica. Jesus quer que você vá com o poder do Espírito Santo. É com poder que os demônios vão sair. É com poder que pessoas serão curadas. É com poder que as pessoas vão ouvir a voz de Deus. Como eu e você temos ido levar a missão? Sempre que Jesus ensinava, ele terminava a aula com demonstração de poder. Para que as pessoas que não conseguissem crer nele pelo ensino de quem ele era, enviado de Deus para revelar o Pai e salvar a humanidade, cresce por aquilo que ele fazia. Porque as obras que Jesus fazia, até aqueles que eram inimigos de Jesus tinham que reconhecer, vinha de Deus. Porque só uma pessoa empoderada por Deus poderia fazer o que Jesus fazia. E sabia que hoje, eu e você somos as pessoas que Deus coloca aqui no Catarina, empoderados pelo poder do Espírito Santo, para tirar as pessoas das garras, das trevas, para transportar pessoas das trevas para a luz. Somos nós. O que tem acontecido conosco, igreja? O que tem acontecido conosco? Que nós vamos por aí, levamos uma carta ou um cartão de visita sem significado nenhum. Porque quando eu prego a palavra e as pessoas experimentam a palavra que eu prego, que é a palavra de Deus, as pessoas se rendem a Jesus. Nós precisamos avançar. Nós estamos paralisados, nós estamos medrosos, nós estamos tímidos e nós não recebemos um espírito de timidez, nós recebemos um espírito de ousadia. Ser ousado não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo era.
Ser ousado significa que você vai ser guiado pelo Espírito. O Espírito vai te botar em algumas situações que você diz: Senhor, eu não. Mas é você. É você que foi empoderado. Não precisa chamar o pastor assim, o pastor Marcelo, a pastora Tatiana. Não precisa. Você tem o poder do Espírito Santo de Deus no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar. Todo lugar onde as trevas se instalam, você tem poder para desinstalar, queridos. Sabia disso? Sabe, no seu trabalho, aquela situação de guerra, é você que vai trazer a paz. Gente, toda vez que eu ouço aquelas notícias de corrupção, que não são poucos, eu falo: Senhor, será que tem algum de nós lá? Será que tem algum tímido lá que é do Senhor Jesus? Porque somos nós que somos luz. Eu não sei se o seu trabalho tem questão de corrupção. Mas se tiver, você não pode estar no meio. Eu não sei o que acontece na sua casa, mas você não pode deixar o diabo entrar lá. E é fácil, irmãos, ele entrar. E ele só entra quando a gente dá a brecha. Porque portas trancadas só entra Jesus. Aleluia. Esses dias eu li esse texto e eu fiquei: Senhor, muito obrigado. Porque às vezes eu estou como um discípulo medroso, com as portas trancadas, mas Jesus vem, entra e fala: Pai seja convosco. Agora o diabo não. O diabo, ele entra pela brecha que você dá. Irmãos, como a gente dá? Irmãos, quanta palavra infernal a gente lança pelo outro. Quanta palavra de miséria a gente sai da nossa boca, queridos. Falta poder do Espírito Santo em nós. Se olharmos para o mundo e esperarmos somente pela volta de Jesus, seremos filhos acuados. Mas se olharmos para o mundo como lugar onde vamos resgatar pessoas para o reino de Deus, seremos filhos ousados. Não cai nessa de Satanás, não. Eu não posso trabalhar na igreja porque eu não tenho dom, ou porque eu não sei falar, ou porque eu tenho que acabar minha faculdade, ou porque isso, porque aquilo. Ei! Você tem que avançar em santidade. E não importa se você tem tempo 24 horas para dedicar à igreja, ou você está lá na faculdade, não para receber um diploma, para você ser considerado o bambambam. Você está lá para destruir as obras de Satanás. Você está lá no seu trabalho, não para ganhar o salário, mas somente, né? Mas para destruir as obras de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. O que está naquele ambiente que está matando, roubando e destruindo, Deus te dá poder para destituir e colocar um ambiente do céu. E nós estamos choramingando por causa de crise, por causa de questão de dinheiro, sabendo que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. E damos brecha para Satanás. E damos brecha para ele dizer assim: tá vendo que Deus é esse? Você tem que correr atrás, porque se não correr atrás, você vai passar fome. Temos que correr atrás, irmãos. Não estou dizendo que ninguém tem que não correr. Mas não temos que ficar preocupados de tal maneira que esqueçamos a missão nossa. Nós nascemos de novo, somos do reino, e a nossa missão é destituir a obra de Satanás, que é para matar, roubar e destruir. Você tem que levar vida aonde você estiver. Não importa a instalação que Satanás fez, vamos desinstalar no poder do Espírito Santo. O caos está instalado em nossa nação. E o que nós podemos fazer? Destituir as obras do diabo, no nome de Jesus. O novo governo se instalou na terra, e somos nós os responsáveis de contar e demonstrar o governo eterno na dimensão terrena. Somos nós. E se não fizermos, as pedras vão clamar. De qualquer jeito, esse governo vai ser mostrado. Mas você tem poder do Espírito Santo. Então saia dessa timidez e comece a ser ousado por onde você passar. E por último, quando avança em santidade, experimenta uma vida de constante avivamento. Olha a palavra do nosso Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Então creia nessa palavra agora, que Ele disse para mim, para você, para aqueles discípulos que lá estavam: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenham realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus deixou você aqui.
para fazer obras maiores. Não é para fazer obra pequena, não. Não é para fazer obra religiosa, não. É para fazer obras maiores. Obras que revelem o céu. E você só vai conseguir isso avançando em santidade. Avivamento é um despertar do que já foi e que está adormecido. Muitas ações vão adormecendo do que deveria ser realizado pelos discípulos de Cristo através da história. Não foi à toa que Jesus fez a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Erramos quando dizemos, não vai encontrar. Jesus não está falando nada disso, Jesus está te perguntando: ei, quando eu voltar, você estará realizando obras maiores que a minha? Porque a fé faz a gente produzir as obras de Jesus na terra. Então, a resposta a essa pergunta é sua. Vai, Jesus, porque eu creio que eu farei obras maiores do que o Senhor, porque o Senhor já liberou uma palavra de autoridade sobre a minha vida. Em todo tempo, as ações de Jesus deveriam ser vistas através de nós. Se isso não acontece a nível individual, impactando o coletivo, precisamos de um avivamento. Quando avançamos em santidade, colocamos em constante contato com Deus e vamos nos aliando à sua pessoa e à sua vontade, despertando em nós arrependimento, que é fruto de uma vida de vigilância, de oração e de palavra. Podemos ver através da história do cristianismo um avivamento que vai e volta. Há tempos escuros na história da igreja e tempos de manifestações poderosas que trouxeram impactos em vidas e em sociedades. O que Deus sempre quis é que avancemos e não que paremos e retrocedemos. Lembro sobre a história dos avivamentos, temos soldados do passado, como se o avivamento não tivesse disponível hoje. Só existe duas decisões para mim e para você: viver o avivamento ou viver em letargia. A palavra diz que o tempo de conserto é hoje. Quando Paulo teve sua experiência de conversão, ele começou a missão imediatamente. E no fim da vida olhou para trás e viu os combates, viu as lutas, mas ele chegou vitorioso ao fim. O que nós vamos fazer com tudo isso que nós temos ouvido? O que nós temos que fazer com tudo isso que Deus já está disponível para a gente? Deus quer ter avivamento hoje. E Ele está fazendo um avivamento hoje. Se você vai participar ou não, isso depende de você. A igreja de hoje precisa viver o seu avivamento de tal maneira que quando nós chegarmos ao fim da nossa vida, lembraremos dos nossos combates com o mundo espiritual, mas certos que fomos mais do que vencedores. No texto que lemos, Jesus declara que aqueles que creem nele farão obras maiores que ele fez. Não há limites para o agir de Deus. Ele é o Deus do impossível. E qual seja a impossibilidade instalada, em nome de Jesus, ela vai desaparecer. Se como igreja não estamos fazendo e vivendo nessa palavra de Jesus, precisamos de um avivamento. Pastor Luiz Hermínio disse uma frase muito forte: a igreja da religião está em algum templo esperando a volta de Jesus. E a igreja do reino está na cidade transformando vidas. Que igreja somos, eu e você? Jesus disse que quando voltasse, felizes seriam aqueles a quem ele encontrasse servindo, revelando o reino. Queremos tanto a volta de Jesus, mas se ele viesse hoje, ele te encontraria servindo como ele falou que era para você servir, fazendo obras maiores do que a deles? Muito de nossa letargia vem da idolatria do tempo dos nossos antepassados. Queremos manter em vez de manter as conquistas e avançar. Porque a cada geração há um desafio novo e precisam ter respostas novas. Precisamos experimentar o avivamento hoje e engravidarmos do futuro, do avivamento do futuro. Não podemos ficar só aqui. O que a gente fizer aqui será o que vai acontecer no nosso futuro. Quando falo de avivamento, eu falo de transformação de vidas, não falo de inchaço de igreja.
Eu falo de pessoas que foram impactadas pela minha vida e pela sua vida, pelo poder do Evangelho. E as pessoas ficam tão impactadas que falam: eu quero essa vida, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero esse domínio próprio, eu quero essa mansidão. É isso que as pessoas querem. Mas às vezes elas têm contato conosco e elas encontram as mesmas coisas que elas têm. Então viramos só um grupo de religiosos que elas podem escolher qual que elas querem. Não estamos mais representando a Cristo. E avivamento é a gente começar a lembrar por que existimos. Nós existimos para ser corpo de Cristo na terra. Nós existimos para ser a boca de Cristo, a mão de Cristo, as pernas de Cristo, o coração de Cristo. As pessoas precisam olhar para a gente e ver Cristo. É por isso que todo dia é dia de avivamento, porque na missão dada por Jesus, no poder do Espírito Santo, vamos viver uma vida santa que revelará um novo estilo de vida de pessoas. E as pessoas desejarão entrar nessa comunidade. Foi assim em Atos 2. Eles se mantinham unidos, eles se mantinham em oração, eles se mantinham no ensino. E eles se mantinham no poder de Jesus, eles se mantinham a ordem de Jesus. Vão lá e curam enfermos, vão lá e expulsam demônios, vão lá e libertam pessoas. E as pessoas iam sendo acrescentadas pelo Espírito Santo. Porque quando a gente mostra o reino, é muito difícil das pessoas resistirem a ele. Liberdade, poder e avivamento estão ao teu alcance, ao meu alcance, ao nosso alcance. Porém, para experimentarmos, precisamos avançar em santidade. Termino essa mensagem com uma oração que impactou a minha vida. De um pastor que está vivendo essa realidade de curar enfermos, expulsar demônios, libertar pessoas. E ele não é mais especial do que eu e você. Ele só está avançando em santidade. Ele só está alinhando a vida dele com a vida do Pai. E o Pai transborda sobre a vida dele. Mas ele diz que quando às vezes alguém vai ao encontro dele, para que ele seja um canal de libertação, um canal de cura, e essa pessoa sai cabisbaixo porque ainda não aconteceu, ele faz essa oração: Pai, aquela pessoa veio até mim para encontrar a ti, mas o que encontrou fui eu. Mude essa realidade. Queridos, você vai para sua casa e lá você vai orar, e lá as pessoas vão te procurar, lá no seu trabalho, e muitas vezes o que ela acha é um ser humano. Ser humano comum, que não tem poder para transformar realidade nenhuma. Mas se você estiver em liberdade, em poder, em avivamento, essa pessoa vai encontrar com Cristo, não vai encontrar com você. E a gente sabe quando a pessoa vem buscar Deus e ela só encontra a gente. Quantas vezes nos meus aconselhamentos eu falo: Senhor, a pessoa só encontrou eu. Quantas vezes na minha casa meus filhos só encontram eu. Quantas vezes num ambiente de trabalho as pessoas só encontram você. E você não muda a realidade, querido. Quem muda a realidade é o poder de Jesus em você. Deus não vai colocar mais em você se você não está dando conta do que Ele já botou. Ele soprou sobre você o Espírito Santo, mas agora Ele quer derramar. E a palavra diz que é em glória. Você já experimentou muito do Espírito Santo? Para de contar de ontem, Ele quer mais hoje. Enquanto nós não tivermos essa sede, vamos ficar paralisados, reclamando dos governos, sendo acuados pelo mal. E podendo ter liberdade, podendo ter poder, podendo ter avivamento. Vamos orar? Eu queria que você se colocasse de joelho. Se você quer viver essa realidade, se você está dizendo: pastora, eu estou vivendo como religioso, estou levando eu mesmo por esse mundo, mas eu quero levar Cristo. Eu quero ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Chore na presença de Deus e diz: Deus, quanto tempo eu estou na tua presença, ainda estou só com o sopro do teu Espírito Santo. Quanto tempo eu estou na sua presença e nenhuma pessoa foi curada no poder do teu nome, através de mim. Quantas pessoas passam endemoniadas em minha vida e eu não tenho autoridade, porque eu estou acuada pelas mentiras de Satanás. Quantas pessoas estão em cativeiros e eu deixo ela continuar porque não tenho autoridade do Espírito Santo. Você pode. Vamos orar nesse momento.
Paizinho, nós estamos aqui como filhos do Senhor, amados, livres. Não há condenação sobre nossa vida, porque Jesus já tomou todos os nossos fardos, todos os nossos pecados, e agora a gente está livre. Pai, mas nós queremos dizer ao Senhor, nos ensine a viver como pessoas livres. Pai, o Senhor tem nos dado o poder do Espírito Santo, mas nós temos tido medo de usar, Senhor. Toda vez que o Senhor coloca um doente sobre nós, a gente diz: não, Deus, eu não consigo, Pai. Mas libera sobre nós, sobre aqueles que estão ansiosos de viverem um avivamento. Pai, que nós temos certeza que o Senhor tem poder para curar. Pai, então qualquer doente que vier até nós, eles acham em Jesus, Pai. Eles sejam curados, que a gente tenha coragem de dizer: você está curado no nome de Jesus. Pai, todas as pessoas cativas, oprimidas, Senhor Deus, que precisam de libertação, Espírito Santo de Deus nos empodera. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, Pai. Pai, nos perdoe por sermos medrosos, nos perdoe, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver o avivamento hoje. Nós queremos experimentar tudo que a Tua palavra diz que nós podemos fazer. Nosso Senhor Jesus disse: se vocês crerem em mim, vocês farão coisas maiores do que eu. O Senhor nos empoderou, o Senhor nos deu autoridade no Teu reino. Pai, então ajude o Teu povo a sair desse lugar, já olhar para os irmãos, já olhar para a Tua família, já orar por esse bairro, já olhar para o Teu trabalho, já olhar para essa nação com a certeza da invasão do céu. Nós estamos aqui para ser florestas do céu. As pessoas vão encontrar a realidade do céu em nossa vida. Nós pedimos isso, nós cremos nisso. E Senhor, conte conosco para sermos o Teu corpo por onde passarmos, Pai. Abençoe o Teu povo, empodere o Teu povo, livre o Teu povo, Senhor Deus, para que ele Te sirva com ousadia, com experiências sobrenaturais do Teu Espírito. É isso que eu Te peço e Te agradeço, porque realidades mudarão, porque os nossos irmãos, o Teu irmão Jesus, cada um aqui que é seu irmão, vai sair com uma mente transformada, uma mente renovada. Pai, chega de discurso. Nós queremos mostrar a esse mundo o poder do Teu Evangelho. Porque se não mostrarmos, Senhor, não prestaremos para nada nessa sociedade. E essa sociedade está gritando de todos os cantos que precisam de Ti. Nós temos a solução, Pai. Abra as nossas bocas para declararmos o poder do Teu Evangelho por onde passarmos. Pai, nós vamos avançar. Seja qual a experiência que o Senhor nos der espiritualmente, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais do Senhor. Não queremos nos acostumar com o que vivemos. Nós queremos todos os dias ter uma experiência nova do Teu reino para contar, para impactar, para inspirar. E pedimos isso, crendo que o nosso Jesus, que já declarou, que já deu para nós, diz sim a todos os nossos pedidos. Nós concordamos no nome dEle e dizemos amém.